Olá, turminha linda do meu coração, como estão vocês, meus amores? Espero que hoje todos vocês aí do outro lado estejam bem, alegres, contentes, felizes, seja estudando, seja brincando, seja descansando, seja ajudando a mamãe, seja passeando, viajando, não importa o que você está fazendo. O que é importante é que Jesus e o Espírito Santo seja a companhia constante aí do seu lado, para estar se divertindo, fazendo o que for junto com você. Bom, turminha, e aí, prontos para aprender mais um pouquinho dessa série maravilhosa sobre honrando a Deus? Nós já tivemos 3 encontros, né? 3 bate-papos. No primeiro, nós aprendemos sobre o que é presente, o que é recompensa. Depois, nós vimos sobre a coroa incorruptível, não é? Que é a coroa de Jesus. Depois, nós vimos sobre a coroa da alegria, e hoje nós vamos aprender sobre a coroa da vida. Então vamos lá, a nossa história de hoje. De repente, né, o som estridente da armadura dos soldados encheu o ar. A poeira levantou enquanto eles marchavam pelo o pátio do templo, e a voz grave e grosseira do seu comandante ordenou que eles parassem bem em frente de Pedro e João e dos outros apóstolos que estavam ali com eles também. Mais uma vez, o sumo sacerdote e os membros do sinédrio ordenaram a prisão deles. Deus realizou tantos milagres através dos apóstolos que os líderes judeus ficaram com inveja dos feitos que eles estavam fazendo. E centenas de pessoas se juntaram para escutá-los falar sobre Jesus e como poderiam crer nele. Mas essa não era a primeira vez que eles foram presos. Vocês viram que no nosso encontro passado, o que aconteceu? Pedro e João, eles estavam entrando lá no templo, não é? De Jerusalém. Eles tinham ido no templo para orar. E aí, quando eles entraram no templo, estava lá um coxo que já estava ali há 40 anos pedindo esmolas, e Pedro e João falou para eles: olha para nós, não temos prata, não temos ouro, mas o que temos a gente te dá. Em nome de Jesus, o Nazareno, levanta e anda. E aquele homem, depois de ouvir essas palavras, o que foi que aquele homem fez? Ele saiu saltitando, alegre, feliz, glorificando a Deus. E aí todas as pessoas que de 40 anos via ele ali, parado na porta formosa do templo, pedindo esmola, viu ele entrando no templo junto com Pedro e João, eles ficaram admirados e pararam para ouvir o que Pedro e João estavam falando. E Pedro e João aproveitou e fez o quê? Falou de Jesus para eles. Mas enquanto eles estavam lá falando de Jesus para aquelas pessoas, os principais da sinagoga vieram e mandaram prender, né, ali na sinagoga, João e Pedro. E aí o que aconteceu? Quando eles viram que se deixassem eles presos, poderia acontecer alguma coisa, eles mandaram soltar. Só que quando eles mandaram soltar Pedro e João, que chegaram lá ali dentro daquele... Era uma espécie de prisão, uma cadeia dentro do templo. Os soldados foram lá, eles não estavam lá. Por quê? Porque um anjo do Senhor tinha soltado os dois. E aí, quando os sacerdotes, os religiosos, os fariseus, saduceus foram procurar Pedro e João, onde é que eles estavam? Estavam lá na frente do templo falando de Jesus de novo. Eles não se envergonharam, eles foram falar de Jesus. E aí, aqueles principais da sinagoga falaram para eles: vocês vão embora e a gente não quer mais ouvir falar desse Jesus aqui. Mas daí, Pedro e João falou bem assim: vocês acham que a gente vai obedecer a vocês? Não, nós vamos obedecer a Deus. É melhor obedecer a Deus do que obedecer a homens. E agora, novamente, né, eles estavam ali dentro do templo, né?
E os sacerdotes, com inveja deles, mandou prender eles de novo. Só que agora, eles não ficaram presos ali, né, naquela, uma espécie assim, de uma sala reservada no templo, para às vezes alguma pessoa que estivesse fazendo arruaça, fazendo o que não devia dentro do templo, eles iam e deixavam ele preso ali. Agora não, agora eles vieram e levaram eles presos para a prisão da cidade. E aí, quando foi no outro dia, eles levaram eles presos para a prisão e falou para os guardas, né? Que eram para prenderem bem eles. Essa história de hoje, que a professora está contando aqui, está no mesmo livro de Atos, só que agora no capítulo 5, a partir do versículo 17. E levantando-se o sumo sacerdote, com todos os que estavam com ele, e era eles da seita dos saduceus, encheram-se de inveja. Então tá aqui, ó. Eles se encheram de inveja e lançaram mão dos apóstolos e os puseram na prisão pública. Então agora eles estavam presos, ou seja, numa cadeia. Mas de noite, o que aconteceu? Um anjo do Senhor abriu as portas da prisão, tirando-os para fora e diz: ide, apresentai-vos no templo e dizei ao povo todas as palavras desta vida. E ouvindo eles isto, entraram de manhã cedo no templo e ensinavam. Então, aí eles foram presos para no outro dia ser julgado por quem? Pelo Sinédrio. O Sinédrio era o tribunal judeu da época. Era composto por advogados, por filósofos, pessoas assim muito estudadas. Então, os sacerdotes prenderam ele para poder julgar eles no outro dia. Só que quando eles chegaram lá na prisão, ó, chegando, porém, os sumos sacerdotes, os que estavam com ele, convocaram o conselho e a todos os anciões dos filhos de Israel e enviaram servidores ao cárcere para de lá os trouxessem. Mas tendo lá ido os servidores, não os acharam na prisão e voltaram e lhe anunciaram, dizendo: achamos realmente o cárcere fechado. Vocês mandou a gente vigiar, colocamos guarda na porta da cela, na porta da prisão. A prisão essa noite ficou mais bem vigiada, mas eles não estavam lá não, ninguém achamos lá dentro. Então o capitão do templo e os principais dos sacerdotes, ouvindo estas palavras, estavam perplexos acerca deles e do que viria a ser aquilo. Então eles ficaram furiosos. Mas como assim? A gente não mandou vocês prender eles bem e eles não estão presos lá? Não, não estão. Aí enquanto eles estão ali, né, passando a maior vergonha, porque os fariseus saduceus convocou aqui, ó, tá aqui, ó, que eles convocou o conselho a todos os anciões do filho de Israel. Convocou as pessoas importantes para julgar Pedro, João e outros discípulos que estavam com ele. Só que quando ele chegou lá, cadê os discípulos? Não estavam. E aí eles passaram a maior vergonha, porque tá lá, né? É a mesma coisa quando o juiz marca uma audiência lá no tribunal, né? E aí o juiz está lá, os advogados estão lá, mas a pessoa, né, o principal, que às vezes que é o acusado, cadê? Aparece e fica todo mundo lá esperando aquele a quem vai ser julgado aparecer. Mas ele não aparece no seu próprio julgamento, né? Às vezes até uma petição do Ministério Público está lá esperando. Cadê o prisioneiro? Não tem prisioneiro. Então o capitão do templo e os principais dos sacerdotes, ouvindo essas palavras, ficaram perplexos. E chegando anunciou-lhes dizendo: eis que os homens que encerraste na prisão estão no templo e ensinam o povo. Aí o sacerdote: o quê? A gente prendeu eles e eles estão lá no templo? Sim, eles estão lá no templo, falando aquilo que vocês falaram que não era para dizer. Falando sobre Jesus. Quando os principais do sacerdote souberam disso, foram até o templo e trouxeram, né, Pedro, João e os outros discípulos e falou para eles, ó. Então foi o capitão com os servidores e os trouxe, não com violência, né? Falou, não, a gente não pode mexer com eles com violência, porque eles estavam no meio do povo, eles ficou com medo daquela aglomeração acabar, os soldados apanhando, porque temiam ser apedrejados pelo povo. E trazendo-os, apresentou ao conselho. E o sumo sacerdote os interrogou, dizendo: não vos admoestamos que nós expressamente que não ensinasse nesse nome?
E eis que encheste Jerusalém dessa doutrina e quereis lançar sobre nós o sangue desse homem? Então, eles estavam tão furiosos que eles não quiseram nem falar o nome de Jesus. Olha só, crianças, eles abominavam tanto, a raiva deles era tanto que eles não conseguiam pronunciar o nome de Jesus. E aí, eles falaram, nós não mandamos, não prendemos vocês da outra vez, não mandamos vocês calar a boca, não falar mais, vocês continuam falando o nome desse homem, tá falando que a gente, que o sangue dele está sobre nós. E aí, olha só. Porém, Pedro e os apóstolos respondendo disseram, mais importa obedecer a Deus do que aos homens. O Deus dos nossos pais ressuscitou a Jesus, ao qual vós mataste, suspendendo-o no madeiro. Deus, com a sua destra, o elevou a príncipe e salvador para dar a Israel o arrependimento e a remissão dos pecados. E nós somos testemunhas acerca dessa palavra. Nós e também o Espírito Santo que Deus deu àqueles que lhe obedecem. Ah, mas eles ficaram furiosos. Como assim? Vocês, porém, ouvindo isso, eles se enfureceram e deliberaram matá-los. Como assim? A gente manda vocês calar a boca e vocês ainda estão falando que nós mandamos matar esse homem? Eles não admitiam que eles tinham insuflado a multidão para matar Jesus ao invés de Barrabás naquele dia da crucificação. Então eles falaram bem assim, não, nós vamos matar esses homens, porque eles vão acabar atrapalhando o nosso negócio. Agora eles chegam no templo, cura, faz maravilhas, as pessoas estão sendo salvas, ninguém mais ouve o que a gente está falando, só fica ouvindo esses homens indultos, porque eles estudaram a vida toda sobre as leis, sobre os mandamentos, e Pedro e João eram simples pescadores, os discípulos de Jesus eram pessoas do povo, então eles tinham inveja de que o Espírito Santo de Deus habitava naqueles homens simples, mas neles que eram líderes religiosos, Deus já não estava mais com eles. Então eles estavam o quê? Com inveja e furiosos. Então, eles falaram, não, agora nós vamos matar esses homens. Mas, aí, aqui na Bíblia continua. E disse-lhes, e levantando-se um certo fariseu, chamado Gamaliel, doutor da lei, venerado por todo o povo, mandou por um pouco levasse para fora os apóstolos. Ele falou bem assim, Gamaliel se levantou, quando ele se levantou, todo mundo quis ouvir. Ele falou bem assim, por favor, retire os prisioneiros daqui, vamos nos reunir aqui, falar aqui no conselho. E Gamaliel, a Bíblia fala sobre ele, que ele foi um dos maiores filósofos que existiu na época. Assim como Aristóteles, na cultura grega, Platão, eram famosos na Grécia, Gamaliel era um grande filósofo entre o povo judeu. E aí Gamaliel falou, tira eles um pouco para fora lá e vamos conversar aqui. E olha só que Gamaliel falou, e disse-lhes, varões israelitas, acautelai-vos, tenha calma, a respeito do que haveis de fazer com esses homens. Porque antes destes dias, antes desses homens levantarem falando acerca desse Jesus, levantou-se outros teudas dizendo ser alguém, e a esse se ajuntou um número de 400 homens, o qual formou todos os outros que o ouviram ficaram despertos e reduzidos a nada. Depois levantou Judas o Galileu também, e nos dias do alistamento, e levou muito povo após si, mas também este pereceu. E todos o que deram ouvidos a eles. E agora digo para vocês, olha, a gente já viu, já se levantou outro se dizendo sabichão, que sabia de Deus, e não tinha Deus nada, e acabou. Mas, porém, agora eu digo, dai de mão a estes homens, e deixe-os, porque se este conselho ou esta obra for de homem, ela vai se desfazer. Assim como Teudas e o Judas, coisa deles não foi para frente, desse homem também, desse Jesus, se o negócio deles não for de Deus, não vai para frente. Mas se é de Deus, não poderei desfazer, para que não aconteça seres também achados combatendo contra Deus. Então, se esses homens estão falando a verdade a respeito de Deus, então vocês não se metem com ele não, porque se vocês combaterem contra eles, vocês vão estar
combatendo contra o próprio Deus. E aí eles concordaram, falou, tá bom então vamos deixá-los ir. Mas antes de deixá-los ir, nós vamos dar uma lição neles. E aí eles foram e mandaram os soldados baterem, chicotear, dar uma surra em Pedro, João e nos outros discípulos que estavam com ele. Retiraram-se, pois, da presença do conselho, né? Depois que eles fizeram isso, os discípulos retiraram-se, pois, da presença do conselho, regozijando-se, ou seja, feliz de terem sido julgados dignos de padecer afronta pelo nome de Jesus. E todos os dias, o que eles falaram? Não é para vocês falar mais desse Jesus. O que os discípulos faziam? E todos os dias no templo e nas casas não cessavam de anunciar a Jesus Cristo. Então, crianças, eles não se envergonharam, eles não ficaram com medo de falar de Jesus. Eles continuaram falando sobre Jesus. Então, quando nós vemos esta passagem aqui na Bíblia, o que ela está querendo dizer? Que os discípulos, eles sentiram prazer de, mesmo eles sendo afrontados, eles sabiam que o Espírito Santo, que é dado a todas as pessoas que creem em Jesus, ele dá coragem e sabedoria especial àqueles que escolhem obedecer a Deus. Então, crianças, o Espírito Santo vai dar para você também coragem e sabedoria quando você escolher obedecer a Deus. Às vezes, é fácil obedecer a Deus. Por exemplo, né? Você tá lá lendo a Bíblia, né? Na hora do intervalo, lá na sua escola, né? Na hora do recreio, e alguém aparece e pergunta para você, o que você tá lendo? Daí você fala sobre Jesus, fala, eu tô lendo aqui uma história bíblica, você quer ouvir? Aí você vai e conta pro seu amiguinho fala, nossa, é legal, gostei, fica contente, né? Aí, isso são momentos fáceis que você passa, mas também há momentos difíceis. Por exemplo, quando você está lendo, né, a Bíblia ou qualquer livro cristão, e aí você vê, né, aquele, assim, que sempre na escola tem aquele aluno na sala de aula, que é o que gosta de aparecer, o que todo mundo quer estar perto, e aí vem esse, né, que é o bambambam da escola, vê você lendo um livro, né, que ele é o mais popular da escola, e fala, ai, você é antiquado, ai, que coisa boba, né, de brincar, de curtir, ficar lendo esse livro. E aí as outras pessoas começam a rir da sua cara, começam a praticar bullying com você. E esses são momentos difíceis de escolher obedecer a Deus. E você e eu, nós vivemos num período da história, crianças, quando, às vezes, que sofrer pelo que cremos, né, a gente falar que é de Jesus, frequentemente a gente vê muitas pessoas praticando o errado ao invés de sofrer por aquilo que é certo. Fica calado, não fala que é de Jesus, não fala que é cristão, não fala que é crente. A professora Esther vai contar agora o testemunho dela. Hoje em dia, nas escolas, muitas crianças, a maioria são cristãos, frequentam alguma igreja. Mas na minha época, na minha escola todinha, 750 alunos que tinha na escola que eu estudava, que eram cristãos, eram 10. E aí eu sofria muito bullying. Eles puxavam meu cabelo, me chamavam, não vou falar as palavras aqui, riam da minha cara porque eu me vestia de maneira diferente, eu me portava de maneira diferente. Na hora do intervalo tava todo mundo pulando, eu tava sentada lendo alguma coisa que eu não gostava de ficar pulando, falando besteira, empurrando um ao outro. Aí eles passavam perto de mim, assim, às vezes eu tava lendo com o meu prato, batia a mão no meu prato com a minha merenda, no meu livro, jogava na coisa. Eu estudava em escola, na época escola rural, então o chão era todo de terra, sujava tudo meu livro, meu Novo Testamento que eu tinha, mas eu deixava de falar de Jesus,
ler a minha Bíblia, de falar de Jesus, porque o meu maior interesse sempre em estudar, quando eu era criança, era porque eu queria ler a Bíblia. Eu ficava, eu quero pro meu pai, eu quero Bíblia, papai, eu quero Bíblia, eu quero Bíblia. Meu pai pegava e falou bem assim, eu vou te dar uma Bíblia quando você aprender a ler. Aí eu entrei na escola, na época, com 7 anos, já sabendo ler. Hoje em dia vocês passam desde, né, de bebezinho, vai pra escola, com 6 anos, primeiro ano, não. Eu, na minha época, a criança entrava com 7 anos, já não era o primeiro ano que falava, era a primeira série. Já ia direto para ser alfabetizado. Hoje em dia não é assim, né? Então, eu já entrei, a minha irmã mais velha me ensinou todas as letrinhas do alfabeto, ensinou eu escrever meu nome. Então, quando eu entrei na escola, eu já era alfabetizada. Hoje mesmo a minha filha veio falar para mim, que ela trabalha em escola também, ela falou, nossa, mamãe, é tão diferente, né, no tempo que você estudava, você não ganhou uma medalha uma vez? Eu falei, sim, eu ganhei uma medalha. Ela, mas por que foi que a senhora ganhou a medalha mesmo? Eu falei, por assiduidade e por aprendizado. Então, eu tenho guardado até hoje a minha medalhinha que eu ganhei quando eu estava na primeira série, primeiro ano, porque eu fui um aluno que não faltei nenhum dia na escola, e porque eu já entrei né, eu estava acima da média da minha turma, porque eu já entrei já sabendo, já era meio que alfabetizada pelas minhas irmãs mais velhas. Então, eu sempre tive prazer, desde criança, em ler a palavra de Deus, em decorar versículos da Bíblia. Até hoje, eu sei, às vezes eu tô aqui conversando com vocês, eu tô aqui com a Bíblia aberta, leio a Bíblia para vocês, mas muitos versículos da Bíblia eu tenho aqui decorado dentro de mim. Às vezes eu falo para as pessoas na rua, evangelizo na rua, às vezes até mesmo sentar com a Bíblia na mão, porque eu tenho aqui, ó, dentro da minha cabeça, esses versículos. Então, quando vinha problemas para mim na escola, às vezes na hora da prova, alguma coisa difícil, eu pegava e lembrava desses versículos. Eu falava, não, lembrava de Hebreus 13:5, que Deus fala bem assim, nunca te deixarei, mas jamais te desampararei. Eu falava, não, aqui tá falando que Jesus falou que ele é meu ajudador, ele vai me ajudar a lembrar do que eu estudei. Não deixa, Senhor, eu esquecer, porque eu preciso fazer essa prova, eu preciso passar nessa prova. Então, eu tive momentos muito felizes, né? Às vezes, amigos meus de escola, que eu naquela época, né, eu tava lendo assim, o que você tá lendo? Eu lia lá um versículo, explicava do meu jeitinho, que eu não sabia às vezes explicar direito, entregava lá assim, o meu pai me dava folheto assim, Jesus é umas crianças, eu levava e dava para meus amigos na escola. Então, hoje, muitos desses meus amigos, eles, né, às vezes a gente topa, fala pelo Facebook, mudei de cidade, de onde eu era quando era criança, de onde eu tô hoje, mas, né, às vezes a gente se topa assim, algum, é você, Estere? Nossa, olha, você lembra disso e disso? Você falava de Jesus, hoje eu aceitei Jesus, minha família está crente. Então isso é o quê? É um galardão que eu vou ter no céu, uma coroa de vida. Porque eu não me envergonhei de Jesus. Então nós não devemos nos envergonhar de Jesus. Em 2 Timóteo 2:12 diz, ó, é chamado de coroa da vida, a coroa especial para aqueles cristãos que estão dispostos a sofrer por causa de Jesus. Então, 2 Timóteo 2:12 fala, se perseverarmos também com ele, Jesus, reinaremos, governaremos com ele. Então, a escolha é sua. Vale a pena passar por algum sofrimento aqui na terra para ter esse tipo de recompensa eterna, que é o quê? A coroa da vida. Então, tudo compensa, porque Jesus, ele levou, né, na cruz, todos os nossos pecados, ele sofreu tudo ali naquela cruz, ele recebeu uma coroa de espinho, para que eu tivesse uma coroa de vida sobre a minha cabeça. E foi exatamente isso que fez os apóstolos, que falaram corajosamente sobre Jesus diante dos líderes judeus. Quanto mais eles falavam sobre Jesus, mais bravo os líderes ficavam. O Sinédrio estava absolutamente furioso, né? Então, lembre-se de que eles eram os líderes mais poderosos de Israel e poderiam matá-los. Esse seria o fim da vida para eles. E fazia pouco desde que Jesus tinha voltado para o céu. Agora, eles tinham começado realmente a entender tudo o que eles lhe disseram.
Deus os estava usando falar sobre Jesus a muitas pessoas, como este poderia ser o fim. Seria possível que Deus permitisse que isso acontecesse? Então, eles se lembraram do que Jesus falou para eles, que está aqui, ó, a palavra de Jesus em Mateus, no capítulo 5 e no verso 30, tá escrito bem assim, ó. Eu, porém, vos digo que qualquer que... Não, espera lá, a professora Esther tá lendo o versículo errado. É Mateus 5 e 44. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei o bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem. Então, aqui, Jesus está falando que você tem que orar pelos seus inimigos. Então, os apóstolos ainda oravam por aqueles homens e falava, né, para eles que eles precisavam de Jesus. E quanto mais eles queriam pegar os apóstolos, mais os apóstolos falavam de Jesus. E aqui, ó, no mesmo capítulo 5 de Mateus, no versículo 10, fala bem assim, ó: bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino do céu. Então Jesus tinha falado para eles: bem-aventurado, feliz é aqueles que sofrem, né, por causa do meu nome. E era o que os apóstolos de Jesus estavam passando. Eles estavam passando por isso. Por quê? Por amor a Cristo, certos de que eles iriam herdar a coroa da vida lá no céu. No livro de Apocalipse, aqui no capítulo 2 e no versículo 10, fala bem assim, crianças, ó: não temas das coisas que há de padecer. Então, não tenha medo do que você vai passar. Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão para que sejais tentados, e tereis uma tribulação grande. Ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Então aqui o Senhor está prometendo que se você for fiel a Ele, Ele vai te dar a coroa da vida. Não se preocupe. Mas para você receber essa coroa da vida, o que você tem que fazer? Você tem que primeiro aceitar o sacrifício que Jesus fez na cruz por você. Às vezes, você não consegue se sentir muito abençoado e não consegue entender porque tudo está acontecendo de maneira errada com você, né? Mesmo quando não entender, você pode escolher ser valente. E é isto que conta para a coroa da vida. Tenha cuidado de não deixar o sofrimento, né? Às vezes o bullying, né? Principalmente vocês crianças na escola, afastar você de Deus. Este é o melhor momento para se aproximar dele. Você pode honrar a Deus e se voltar para ele e pedir ajuda. Porque a Bíblia diz que os sofrimentos pelos quais passamos, às vezes sejam doenças, tristezas ou fatos que acontecem a nós exteriormente, não são dignos da comparação com a glória que será um dia revelada a nós no céu. Tá aqui, ó, no livro de Romanos, o capítulo 8, versículo 18. Embora não seja fácil sofrer também, não é para sempre. A recompensa eterna que você receberá no céu é que será para sempre. Deus prometeu que nunca vai nos deixar. Tá lá em Hebreus 13:5. Ele quer fazê-lo forte nele. Você é precioso para Deus. É uma honra para você sofrer por ele. E Deus lhe dará o quê? A coroa da vida. Isso mesmo. Mas antes de nós recebermos a coroa da vida, o que você precisa? Antes de receber a coroa da vida, você precisa crer que Jesus morreu na cruz para lhe dar a salvação e perdão dos seus pecados. Então, todos os meus pecados, Jesus, ele levou sobre si ali naquela cruz. Mas ele não está na cruz e nem no túmulo, porque ele ressuscitou. Ele está lá no céu, à destra de Deus Pai, esperando por nós. Para que nós um dia possamos o quê? Ser coroados por ele com a coroa da vida. Então, eu preciso crer
né, no meu coração, que ele é o único, né? Eu tenho que reconhecer que ele é o único capaz de perdoar os meus pecados. Então, diga, se você crê que Jesus morreu na cruz e ressuscitou por você, não há nada que você possa acrescentar ao que Jesus fez por você na cruz, a fim de torná-lo um filho de Deus. Então, em João 1:12, fala bem assim, mas a todos quanto creram e o receberam, deu-lhes o direito de se tornar filhos de Deus, aos que creem no seu nome. A partir do momento que você crê em Jesus, aí sim você vai ter direito a ir morar no céu e receber uma coroa da vida. O nosso versículo de hoje está no livro de Hebreus 11:25. Olha só o que o apóstolo está falando aqui. Preferindo ser maltratado com o povo de Deus a desfrutar os prazeres do pecado durante algum tempo. Hebreus 11:25. O que esse versículo aqui está querendo falar para nós? É que às vezes você pode pensar bem assim, eu não ai, ser de Jesus é tão difícil, eu não posso fazer coisa errada, eu não posso ir pra balada, eu não posso, né, às vezes os maiores, não posso fumar, não posso fazer isso, não posso fazer aquilo. Não, deixa Jesus, outro momento eu aceito Jesus no meu coração, agora eu quero curtir, vou curtir a vida. Mas aqui, tá falando que é melhor, porque essas alegrias da vida são efêmeras. O que é efêmera? Passa logo. Mas a alegria de ter Jesus dentro do meu coração e saber que eu vou receber uma coroa de vida lá no céu é muito melhor, porque isso não vai passar. Os prazeres do pecado são aquelas atitudes erradas que algumas vezes, mesmo você já tendo Jesus no coração, você escolhe fazer. Quando você escolhe praticar o que é errado, isso é pecado. E às vezes o pecado traz um prazer temporário, mas é simplesmente um prazer ou alegria por algum tempo. Pode parecer bom no momento, mas depois traz uma grande tristeza, porque você vai ficar feliz ali por um tempo, né? Porque você foi na onda dos coleguinhas, né? Então, preferindo ser maltratado com o povo de Deus. Quem é o povo de Deus? Todas as pessoas que são cristãos, assim como você. Então, você tem que preferir, às vezes, a pessoa te maltratar do que você fazer o que você quer, né? Os prazeres do pecado durante algum tempo. Então, se você quer herdar essa coroa, crianças, lá no céu, a coroa da vida, se sujeite a Jesus. Tenha, sabe, fica feliz quando alguém, como eu li aqui em Mateus, no capítulo 5 e no versículo 10, Jesus falando, bem-aventurado os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque é deles o reino do céu. Então fica feliz quando alguém te perseguir por causa de Jesus, fica feliz, é sinal que você está no caminho certo. Antes de ser perseguido por você ser de Jesus, do que você ser aplaudido, ser amado por fazer coisas erradas, porque daí o fim é um fim muito triste. Eu trouxe aqui a musiquinha para cantar para vocês, que fala sobre isso, Escutando, pois Jesus nos fala, escutando para obedecer, passo a passo, com Jesus marchando, Ele é quem vai nos defender. Escutando, pois Jesus nos fala, escutando para obedecer, passo a passo, com Jesus marchando, Ele é quem vai nos defender. Então é Jesus quem nos defende lá no céu. Na Bíblia fala que temos um advogado perante Deus, Jesus Cristo, o justo, que vai lá perante Deus e fala, papai, olha, eu já morri por ele, perdoa ele. Quando você vai a Deus e pede perdão. Então agora a professora Esther vai fazer uma oração. Você que já tem Jesus, vamos orar para que ele te dê coragem para enfrentar os problemas diários por amor a Jesus. E você que ainda não tem Jesus no coração, essa oportunidade de você aceitá-lo e fazer parte deste exército, né, dos cristãos que vão morar no céu, dessa
desses atletas, né, que combate o bom combate para poder chegar ao céu. Então vamos lá. Querido Deus, nós te agradecemos pelo Senhor ter enviado seu Filho Jesus para morrer ali na cruz para perdão dos nossos pecados e pela nossa salvação. Papai, eu confesso que sou pecador, que às vezes faço coisas erradas, que penso, falo, vejo coisas que não são do seu agrado, mas eu te peço, Jesus, me perdoa. Peço também, Senhor, que o Senhor venha morar no meu coração, venha ser o meu Senhor e o meu Salvador e me ajude a fazer o que é certo. Jesus, também agora que eu tenho o Senhor no meu coração, me dá coragem, trepidez para poder não me envergonhar de falar da tua palavra, de falar de ti para aqueles que ainda não conhecem, que eu possa, Senhor, ser, assim como os discípulos, uma testemunha tua através das minhas atitudes, do meu comportamento, do meu falar e do meu agir. Obrigada, Jesus, por tudo que o Senhor fez, tem feito e fará na minha vida. Amém. Bom, turminha, este foi o nosso encontro de hoje. Hoje nós aprendemos sobre a coroa da vida. E eu aguardo vocês no nosso próximo encontro, tá bom? Entra no nosso canal Virtude Kids e Teens, se inscreve, aperta lá o sininho na opção todos, para que todas as vezes que a professora Esther postar vídeo, o YouTube notifique vocês. Curte, comenta, compartilha. Se você às vezes, não tem com quem desabafar, comenta aí nos comentários. Fala, ai professor, tô com dificuldade disso, olhe por mim. Ai, como é que eu faço para resolver esse problema que eu tô passando? Que eu vou ter o maior prazer em responder vocês, tá bom? Um beijo, tchau, tchau e até o nosso próximo encontro para aprender sobre mais um